O que você faria se você fosse desafiado, por exemplo, em uma conversa difícil, você fosse agredido verbalmente? Então são algumas situações que eventualmente nós podemos passar no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho. E o que você tem feito? Será se você tem sido reativo, você tem respondido de maneira verbal e agressiva? Ou então, quem sabe, você infelizmente tenha chegado ao extremo de uma agressão física? Quando nós somos desafiados, acontece uma reação normalmente biológica, que é a raiva. Então, essa emoção que cresce dentro de nós, que é uma energia que muitas vezes vem concentrada de várias atitudes que não são agradáveis, eu posso dizer a vocês que nós podemos reduzir essa emoção. E como nós podemos reduzir essa emoção, ou então, melhor dizendo, as consequências dessa emoção? Simplesmente eu primeiro identificando o que desencadeou essa raiva, né, que a gente chama de gatilho. Então, qual foi o gatilho que ocasionou essa raiva? Então, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, que aconteceu comigo há cerca de 2 anos atrás, numa situação que foi desagradável. Eu recebi um telefonema e durante cerca de 13 minutos eu fui agredido verbalmente, e a minha equipe também, que eu estava representando, foi agredida de certa forma, mas eu entendi que do outro lado da ligação tinha uma pessoa que não estava com a sua necessidade atendida naquele momento. Se eu tivesse tomado outro caminho, por exemplo, de julgar aquela pessoa, de imaginar que essa pessoa era arrogante, era estúpida, era agressiva, que não tinha paciência conosco, eu poderia ter levado a conversa para outro lado. Mas confesso a vocês que no final da ligação, esse meu colega, ele agradeceu por eu ter escutado ele e, de certa forma, ter acalentado a dor que ele estava sentindo naquele momento. Então, isso é algo que eu tenho vivido cada vez mais, tenho procurado viver cada vez mais na minha vida. Quando algum estímulo desencadeia essa emoção, que seria a raiva em mim, eu entendo que esse estímulo, talvez, ele vai gerar raiva, mas eu só vou alimentar essa raiva dependendo dos julgamentos que eu escolhi fazer naquele momento. Então, quando alguém, por exemplo, lhe agride verbalmente, provavelmente vai surgir vários julgamentos na mente de vocês sobre aquela pessoa. Mas entenda que esses julgamentos, eles não vão ajudar em nada a resolver a situação. E talvez esses julgamentos, eles vão alimentar cada vez mais a raiva que está surgindo dentro de você. Então, quando porventura vocês forem desafiados, o que vocês poderiam fazer? Visualizar essa situação, entender, reconhecer que dentro de você está sendo gerada uma raiva, mas pensem também nas necessidades que eventualmente não estão sendo atendidas nesse momento. Talvez essas necessidades que não estão sendo atendidas suas, talvez sejam o grande causa dessa raiva que está crescendo dentro de você. Ou então a necessidade do outro também que não está sendo atendida. E quando vocês conseguirem entender essa necessidade sua ou do outro que não estão sendo atendidas, é hora de vocês pararem, refletirem, e se essa pessoa tiver abertura com vocês, conversarem com essa pessoa e falar: nesse momento eu me senti agredido, nesse momento eu estou magoado, nesse momento eu estou triste, nesse momento o meu coração ele foi apertado. E assim, quando vocês conseguirem ter e vocês perceberem uma empatia do outro, vocês falam da necessidade que não foi atendida. Ou então, se a necessidade é do outro, numa conversa franca, vocês dizem: não, então realmente eu entendo que isso talvez não tenha sido atendido de você. Se essa pessoa confirmar, realmente é isso que não está sendo atendido, aí sim eu creio que você vai entender o outro e também entender eventualmente o que está passando na cabeça dele e por que ele está também tendo aquelas atitudes. Então são simples processamentos que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que a gente pode reduzir
reduzir essa emoção que é a raiva, que nos consome, que consome energia, que talvez tenha alguns reflexos físicos em nós, porque acaba liberando o cortisol, e o cortisol mexe com o nosso metabolismo, seja metabolismo de proteína, de carboidratos, de lipídios, com o equilíbrio hídrico-eletrolítico do nosso corpo. Então, isso tudo desencadeia, por exemplo, a fadiga muscular, que é eventualmente aquela sensação também de desgosto, às vezes de cansaço, que eventualmente a gente possa estar sentindo devido a eventos, por exemplo, constantes de raiva. Então, eu indico vocês a cada vez mais entenderem que do outro lado também tem uma necessidade a ser atendida, e desse lado aqui, do nosso lado, tem uma necessidade também, talvez tenha que ser atendida. E assim, eu confesso a vocês que dessa forma eu tenho reduzido cerca de 70% de eventos diários que antigamente desencadeavam raiva em mim, eu tenho reduzido. Tenho reduzido principalmente nesses momentos desafiadores que nós estamos passando. Então, se vocês gostaram dessas informações, deem um like aí e até a próxima. Um grande abraço a todos.